noites, né? O pastor Valdez, ele disse-me que só poderia pregar nas noites, né? Então, sexta, sábado e hoje à noite. Então, nós vamos... eu vou aproveitar o tema que ele está pregando nestes dias, no aniversário da nossa igreja, e ele está desenvolvendo um tema: vivendo em tempos difíceis, vivendo em tempos de provações. E eu estou estudando com vocês pelas manhãs aqui a bibliologia da Bíblia, mas especialmente hoje eu vou seguir o tema que pastor Valdez está desenvolvendo. Abramos para João capítulo 16. Muito bem, as crianças até... Quantos anos, irmã Sheila? Até 10? Vão sair com a irmã Sheila, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ler Esse ainda é um tempo de adaptações e estamos nos adaptando a esse momento. João capítulo 16 e o verso 33. Vivendo em tempos difíceis, em tempos de sofrimento e tribulações. João capítulo 16 e o verso 33, sentados como estão, acompanhem comigo a leitura e após a leitura uma breve oração. Diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, neste momento a entender a tua santa e bendita palavra. E que o Senhor faça uma grande obra em nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nesta manhã eu quero aplicar com vocês um dos princípios que eu aprendi com um dos meus professores no seminário. Ele dizia o seguinte: olha, quando você estiver lendo a palavra de Deus, quando você até estiver ouvindo a palavra de Deus por meio de uma pregação, responda algumas perguntas. E são essas perguntas que eu quero que você reflita e responda. Primeira pergunta: há algum pecado que eu tenho que confessar? Deus está falando ao meu coração? Alguma promessa que Deus está me dando por meio desta mensagem ou desta leitura? Algo que eu devo fazer que está me incomodando? Preciso pedir perdão de alguém? Então eram algumas perguntas que meu professor, ele sempre enfatizava enquanto estivéssemos lendo como aplicação, né, a palavra de Deus. Então faça isso, responda para você mesmo, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos estudar com base, dando desenvolvimento ao tema do pastor Valdez, sobre tempos de provações. Ele pregou em Colossenses capítulo 3, capítulo 4, na sexta-feira, e falava a ele que em tempos difíceis nós devemos perseverar na oração, não desistir, não abandonar. Ele usou vários homens, como Epáfras, o próprio Lucas, que perseverou junto com Paulo. Ontem ele pregou sobre o céu. João capítulo 14, versos de 1 a 3.
E quando, meus amados, nós olhamos aqui para este mundo, o nosso Salvador mesmo diz: teremos aflições. Mas quando olhamos para cima, quando a nossa esperança está no céu, nós vamos ter ânimo. O céu, a esperança do céu, ela corrige, meus amados, os nossos temores, os medos e até o desespero. Hoje eu quero falar sobre o sofrimento, como enfrentar o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, é verdade. Mas lembre-se de que estamos no mundo. Eu quero ler mais outro versículo aqui no livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele tem uma frase chave para entendermos o livro. Se você observar, o pregador, no caso Salomão, ele repete várias vezes esta expressão: o que acontece debaixo do sol. O que acontece debaixo do sol é a chave para você entender o livro de Eclesiastes. Então ele está mostrando as experiências que acontecem no nosso dia a dia. E o nosso Salvador nos disse que no nosso dia a dia nós teremos aflições, está no plural, vários tipos de aflições. Talvez a minha aflição seja diferente da sua, porém é um fato. A Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. Ele está falando do que é debaixo do sol. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ou seja, o justo adoece, o ímpio adoece. Dá para entender o que acontece debaixo do sol? É isso, essa visão. Ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, o que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. A ênfase aqui que eu quero dar, meus amados, é que também nós estamos sujeitos ao sofrimento. É um fato da Escritura, é uma afirmação do nosso Salvador. Ele diz: no mundo tereis aflições, plural, vários tipos, diversas formas e intensidade. Porém, ninguém gosta de sofrer, isso é um fato. Ninguém gosta, mas todos sofrem. Alguns mais, outros menos, em maior ou menor grau. De fato, passamos a sofrer desde o momento em que nascemos. E dura todos os dias da nossa vida. Eu comparo a vida de um crente a alguém que está numa tempestade. Ou ele está entrando numa tempestade, ou ele está passando por uma tempestade, ou ele está saindo de uma tempestade. E falando das tempestades, nós observamos que algumas tempestades nós mesmos entramos nela. Por nossa própria vontade, determinação e até obstinação. É o caso de Jonas. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Jope. E ele foi descendo até as profundezas do mar. Então ele entrou naquela tempestade por sua própria conta. Em algumas tempestades o Senhor entra conosco. Marcos capítulo 4, quando ele até acalmou aquela tempestade. Em algumas tempestades, Deus nos envia para elas. É um exemplo de
João capítulo 14, aliás, Mateus capítulo 14. Não sei se vocês lembram o contexto ali da multiplicação dos pães. Diz a Bíblia que Deus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e eles rumaram à tempestade, em direção à tempestade. Mas olha, meus queridos, quando Deus nos manda para o meio de uma tempestade, é porque Ele está nos livrando de algo pior. Quando nós olhamos todo aquele contexto, depois da multiplicação dos pães, uma multidão queria aclamá-lo como rei. E se isso tivesse acontecido, talvez o plano todo da salvação, da redenção estivesse em jogo, porque eles seriam acusados de sedição, de motim, e ali Roma poderia acusá-los. E o nosso Salvador está até livrando de um perigo maior. Vamos para a tempestade. Mas quando Ele nos envia, Ele está orando por nós. Ele foi lá no monte orar. Quando Ele nos envia para a tempestade, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos segura até o fim. Então tem tempestades assim, que nós entramos por nossa própria conta, nós entramos com o nosso Salvador, Ele vai conosco, em outros momentos Ele nos envia para lá, mas em outros momentos os homens, por sua rebelião, nos empurram para a tempestade. Mas em todos esses momentos é bom lembrar que Deus está conosco. Até naquele momento da rebelião de Jonas, Deus ainda foi misericordioso. Meus queridos, surgem vários questionamentos. Primeiro, por que sofremos? Inclusive crianças e inocentes. Quais as causas do sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento se a Bíblia sempre o descreve como Ele sendo o Todo-Poderoso, amoroso e bondoso? Meus queridos, no meu entendimento de todos os desafios jogados ao cristianismo, em tempos modernos, talvez o mais difícil seja explicar o problema do sofrimento. Como pode um Deus amoroso permitir que o sofrimento continue no mundo que Ele criou? Para aqueles que têm passado por grande sofrimento, isto é mais do que uma questão filosófica. Que a filosofia ela também tenta entrar nessa área aí. Mas para os crentes, aqueles que sofrem, é mais do que uma questão filosófica. Ela é profunda, ela é pessoal e emocional. E como a Bíblia trata dessa questão? A Bíblia nos dá vários exemplos de sofrimento e alguns indicadores sobre a forma de lidar com isso. Aliás, nós temos até um livro específico sobre o sofrimento, que é o livro de Jó. Imaginem aquele homem que no momento teve que sepultar seus 10 filhos. 10. Imagine quando um pai sepulta um filho ou uma mãe. Não é natural. O natural é o filho enterrar o pai ou os pais. Mas ali está Jó diante de 10 filhos mortos. E agora? Aí ele perde a saúde, perde os bens, e aí veio os questionamentos. Mas depois ele disse: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum de teus planos. Então, outro exemplo de sofrimento nós encontramos na história de José. No livro de Gênesis, quando nós lemos em Gênesis capítulo 45. Como pode, um jovem de 17 anos ser privado, digamos assim, da sua mocidade, ser vendido como escravo e sendo até traído por seus irmãos,
E aí ele foi para uma terra distante, lá viveu como um escravo, foi injustiçado, foi jogado numa masmorra, uma prisão, por uma acusação falsa. Imagine o que se passa na mente de um rapaz. E diz a Bíblia que ele era temente a Deus. O sofrimento dele, o motivo que levou José para a prisão foi porque ele se recusou a pecar, cometer adultério com a esposa de Potifar. Mas em Gênesis capítulo 45, se você observar aí, a partir do verso 5, na leitura devocional, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. No versículo 8 ele disse: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então a conclusão de José foi assim: Deus, não foi o dedo de vocês, o dedo de Deus estava dirigindo todas as coisas. Deus permitiu sofrimento na minha vida, porém com um propósito muito maior. Deus permitiu que apenas eu sofresse, dizendo José, para que vocês, toda a nação, fosse preservada. Meus queridos, quando nós enxergamos as coisas com uma cosmovisão, tudo melhora. Mas se olharmos só para o que está acontecendo, nós vamos até entrar em parafuso, e aí tudo vai se tornar difícil para nós. Em Romanos capítulo 8 e o verso 28, a Escritura diz assim: sabemos, convicção. Isso fala de pessoas salvas, pessoas regeneradas que têm uma plena comunhão com Deus, e sabemos que todas as coisas, todas, não só apenas algumas, todas as coisas, o que faz? Essas coisas fazem? Cooperam. Elas trabalham em conjunto para o nosso bem. Agora, se entendermos como um plano, ou seja, a cosmovisão, nós olhamos assim, o plano geral, mas se apenas observarmos o que está acontecendo agora, nós vamos agravar o nosso sofrimento. Eu costumo, quando eu leio ou cito Romanos capítulo 8, vocês sabem a ilustração, que um bolo, esse bolo gostoso, né? O que nós precisamos para um bolo? Nós precisamos, do que nós precisamos? Precisamos de trigo, fermento, sal, açúcar, ovos, manteiga, né? Olha muito bem, né? Inclusive o fogo, né? Para assar o bolo. Agora, o bolo só se torna gostoso, né? Assim, quando todos estes elementos estão juntos. Agora, tente comer só o trigo, você não consegue. Tente comer só o açúcar, só o sal, só o fermento. Separados você não consegue, mas juntos se tornam gostosos, né? Deliciosos. E assim, meus amados, o plano de Deus. Venha comigo para Gênesis capítulo 50 e o verso 20. Gênesis capítulo 50 e o verso 20 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, imagine este jovem aqui, agora ele já está maduro, mas imagine este jovem com 17 anos, sendo levado para aquela terra. Porém, ele não se rebelou contra Deus, ele ainda permanece firme, puro
com o seu Deus. No Egito ele foi indiciado por falsas acusações e jogado naquela prisão. Então, como resultado do sofrimento e perseverança de José, com a graça de Deus, com o poder de Deus, mais tarde, José ele é promovido a governador do Egito, sendo menor apenas do que Faraó. Então, ele se encontra em uma posição para fazer provisão para as nações do mundo inteiro em um período de fome. A mensagem desta história de José é resumida na resposta a seus irmãos. No versículo 19, nós lemos o 20, mas no versículo 19 diz assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Eu não vou punir vocês. Vocês intentaram mal contra a minha pessoa, mas Deus transformou em bênçãos. Deus transformou em bênçãos. Então, irmãos, Deus tem um plano para conosco. Deus tem um plano. Agora, se alguém não se incomoda com o sofrimento, ou com o problema do sofrimento, isto se deve a uma razão entre duas. Ou ele tem um coração duro, ou ele tem a cabeça dura. Dizia C.S. Lewis, e aqui eu cito ele: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Ou seja, quando nós estamos sofrendo, parece que nós conseguimos ouvir a voz dele. Quer ver, lembra da sua vida, se não é assim? Quando tudo está bem, né? Dificilmente você vai ler a Bíblia, você ora, você é assíduo nos cultos, mas quando vem os problemas, primeira coisa, orar, ler a Bíblia, lembrar de cumprir os votos que tem feito com Deus. É assim, essa é a vida. Disse certo pregador que algumas vezes Deus ele nos derruba para que possamos olhar para cima. Às vezes nosso orgulho, né, não permite até a oração. Bundes, em seu livro Poder através da Oração, ele diz que o homem, inclusive o crente, é tão orgulhoso que ele prefere não orar do que admitir o seu fracasso. É por isso que muitos crentes não oram. Eles não preciso. O homem está sofrendo, está aí sofrendo, mas não, eu estou por cima. Não se humilha diante de Deus. Porém, há uma diferença entre os sofrimentos dos santos e os sofrimentos dos profanos. Há uma diferença. E alguém fez uma comparação assim, que as cordas com que um carrasco prende um malfeitor condenado é diferente das ataduras que um cirurgião, que um médico, ele enfaixa um paciente para cuidar. Há uma grande diferença entre o sofrimento de um crente e de um ímpio. O Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento, segundo a vontade de Deus, sempre conduz à glória. Sempre conduz à glória. Em Romanos capítulo 8, abra comigo rapidamente, Romanos capítulo 8 e o verso 18, diz assim:
Romanos capítulo 8 e o verso 18. Romanos 8 e o verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, olha aí, as aflições, novamente, plural, viu? Vários tipos, deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Certamente que a dor nos faz correr para a pessoa certa, e a pessoa certa é Deus. E muitas vezes até nós começamos com perguntas erradas, mas nós recorremos a Ele. Você lembra de Jó, quando perdeu seus bens, sua família? Ele começou a perguntar: por que eu nasci? Por que isso? Por que aquilo? Deus, eu quero saber onde é que o Senhor julga, onde é o seu tribunal. Eu quero fazer algumas perguntas, eu quero me sentar na sua frente e eu quero encher a minha boca de argumentos. Esse foi o caso dele, de Jó. Jeremias, o profeta chorão, em Lamentações capítulo 3, ele diz: Deus, eu perdi a esperança no Senhor. Perdi a esperança. Jeremias capítulo 20 também, ele começa a questionar. Também como Jó, por que eu nasci? Para só ver isso? Tristeza? E até ele diz assim: olha, eu me calei acerca do bem. Não vou falar mais não, do bem. Só que aquilo pesou no coração. Sabia que quando um crente sofre, até pode ter aquele momento de lamentação, mas é diferente de quando um ímpio sofre. Quando um ímpio sofre, ele começa a também se lamentar, mas o final da sua lamentação é blasfêmia. Mesmo um crente, quando sofre e ele lamenta, o final da sua lamentação é uma declaração de fé, ação de graças. Jó fez isso. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, eu sei. Ele disse também: ainda que ele me mate, mesmo assim eu esperarei nele. Jeremias, no final de sua lamentação, capítulo 3, ele disse assim: as misericórdias do Senhor, mesmo ele tendo dito que a esperança dele tinha perecido no Senhor, mas ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele disse assim: bom é ter esperança, bom é esperar no Senhor. Parece que a esperança de Jeremias estava noutra coisa, quando ele diz: eu perdi a esperança no Senhor, a minha esperança pereceu. Sabe por quê, meus amados? Nós criamos expectativas, nós queremos que Deus seja, digamos, o nosso servo, aquele que vai agir de acordo com o nosso plano. E quando Deus não age, e Ele não vai agir, Ele é Deus, Ele nunca vai agir conforme o nosso plano, Ele vai agir conforme o plano dele. Então, no nosso entendimento, quando Deus não age como nós queremos, aí nós ficamos frustrados, desamparados, né, choramingando, né? Aqueles meninos, né, criancinhas assim, que se revoltam, né, quando pede um bombom do pai, o pai não dá, aí fica aí. Mas quando somos adultos, nós vamos entender que o nosso pai queria o nosso bem, e muitos dos pedidos que ele disse não, foi para o nosso bem. E assim acontece conosco como filhos de Deus. Jeremias, ele entende, ele diz: poderia ter sido pior, mas Deus é misericordioso. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O nosso Salvador, meus amados,
ele passou por muitos momentos de sofrimento. Imagine ele que sofreu a incredulidade e a zombaria de seus irmãos, conforme João capítulo 7. Ele sofreu a traição de um de seus apóstolos, que ele mesmo escolheu, no caso de Judas. Ele sofreu o abandono de seus discípulos por ocasião de sua prisão. Ele sofreu falsas acusações de religiosos, falsas acusações. Uma pergunta: você já foi acusado falsamente? Sabia que uma das coisas mais difíceis para alguém nessa condição é provar a sua inocência? É uma das coisas muito difíceis alguém provar a inocência dele. Sabe por quê? Porque você vai provar o quê? Você não fez nada. Cadê os indícios? É difícil provar a inocência, porque não tem indícios. É difícil você fazer isso. Mas nosso Salvador foi acusado assim. Sofreu a morte por crucificação, uma das piores. Apesar de sua morte substituta ou substitutiva, foi esta morte, foi esse sofrimento que nos garantiu perdão, a reconciliação, a vida eterna. Graças ao seu sofrimento que nós somos salvos. E eu vou terminar aqui esse estudo mostrando propósitos. Por que Deus permite o sofrimento na vida de um crente? Primeiramente, deixe-me chamar a sua atenção, porque se ele faz isso, ele tem um plano a executar, e nós só precisamos descansar. Lembre-se que Deus, ele é amoroso, e pelo fato dele ser amoroso e estar no controle de todas as coisas, nós podemos confiar que os sofrimentos pelos quais passamos sempre estão em harmonia com os seus propósitos santos. Volte para Jeremias Lamentações, capítulo 3. Eu citei esse versículo, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Lamentações, capítulo 3. Vejam o versículo 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O versículo 33, preste atenção: porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então descanse nessa promessa. Muitas vezes Deus permite o sofrimento em nossas vidas para nos ensinar a justiça. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo alguns versículos, tá bom? Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. E vejam o versículo 9. Isaías 26 e o versículo 9 diz assim: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O nosso sofrimento tem por objetivo levar-nos a aprender a justiça divina, ou seja, o caminho da retidão, da santidade, dos padrões, da vontade de Deus. Agora também, às vezes, por meio dos juízos de Deus, é que somos conduzidos ao verdadeiro
arrependimento. Vocês lembram da história de Manassés? Em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1, nós temos aí a história daquele homem. Meus amados, olha, quando nós pensamos nesses grandes terroristas, como Hitler, esse recente presidente da China, o Mao Tse-tung, isso, obrigado. O que este homem fez? Terrível, terrível. Pense nesses imperadores como o próprio Nero. No meu entendimento, nem se comparam com o Manassés. Ele era terrível. E com um agravante, ele tinha um pai que era crente. Um dos melhores reis de Israel, Ezequias, um pai piedoso. Manassés nasceu num berço de ouro, foi educado no caminho da justiça, nasceu de um milagre, sabia? Por que ele recebeu esse nome, Manassés? O José, ele colocou o nome de Manassés também no seu filho, porque Deus me fez esquecer. Então, um sofrimento muito grande que Ezequiel passou. E muitos estudiosos acreditam que foi daquela úlcera que ele teve. E Deus deu mais 15 anos para Ezequias, e naqueles 15 anos, é o consenso dos estudiosos que Manassés nasceu ali, naqueles 15 anos. Então ele tinha tudo, mas se tornou um homem perverso, feiticeiro. Sabia que, meus amados, os piores, digamos assim, pecados que alguém comete, pode observar, às vezes são filhos de crentes. Esses ateus da atualidade, pode ver que a maioria deles vieram de um lar cristão. Se revoltam contra Deus. Manassés fez isso. Não honrou seu pai. Sabe, Deus em sua misericórdia colocou um anzol na boca dele, colocou uma corda, jogou na mão dos caldeus, disse: puxem ele como um bicho. Ele quer viver como um bicho? Então puxe ele, e ele vai. Pois lá ele se arrependeu, verdadeiramente ele se arrependeu. Então muitas vezes, meus amados, também Deus usa o sofrimento para trazer alguém de volta para Ele. É assim. Não estou dizendo que todo sofrimento é por causa da nossa rebelião, mas estou dizendo que em alguns casos Deus também vai agir para que voltemos para Ele. Mas também Deus, Ele permite o sofrimento para que em nós as obras dele sejam manifestas. Em João capítulo 9, versículo de 1 a 3, a pergunta que fizeram ao Senhor Jesus Cristo, essa pergunta ela é repetida na atualidade, porque quando alguém está sofrendo, geralmente nós perguntamos o que ele fez. Ou a própria pessoa, ela diz: o que eu fiz? Irmãos, como pastor, eu tenho feito várias visitas, aí às vezes, irmãos bem debilitados, eles dizem: o que eu fiz? O que eu fiz, né? Às vezes até com sentimento de culpa. E muitas vezes não é. Por exemplo, o que Jó fez? Um homem íntegro, diz a Bíblia, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Deus manifestou seu poder na vida de Jó. Nesse caso aqui, em João capítulo 9, nós temos a história do cego. Lembra? O cego de nascença. Abram comigo para João capítulo 9. João capítulo 9. E olha a pergunta que fizeram ao nosso Salvador. E a mesma pergunta é feita hoje. E passando Jesus, viu
um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Ou seja, por que esse está sofrendo? Alguém? Ele é por causa do pecado. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Então, nem sempre o sofrimento é resultado do pecado. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O sofrimento também, ele nos dá oportunidade para glorificar a Deus. Ainda em João capítulo agora 11, só vira uma página. Preste atenção aqui. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Como pode alguém ficar doente sendo amado por Deus? Esse é o grande problema, né? Eu me lembro que quando eu pastoreava em Boa Vista, eu cheguei numa farmácia e disse: minha senhora, por favor, eu preciso de um remédio. Minha garganta está ardendo e eu sinto que eu vou ficar doente. Sabe o que ela disse? Isola. Tipo assim, né? Tipo como um amuleto, né? Sim, mas aí o crente não adoece. Essas coisas do dia a dia, sabe? Mas é muito engraçado, né? Isola. Como se fosse assim um amuleto, meus amados. Olhe, nós lemos em Eclesiastes, tudo acontece debaixo do sol. Agora, lembre-se que o Deus, quando permite isso em nossas vidas, Ele tem algo glorioso para nos, até para fazer, primeiramente para a sua glória, para exaltar seu nome. Imagine aqui o enfermo Lázaro, amado por Jesus Cristo, e mandaram dizer, olha, no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Nova enfatizando, o Senhor não ama tanto ele. Até as irmãs questionam a Deus: por que ele está doente? O Senhor ama ele. Faça alguma coisa. Olha a resposta do nosso Salvador. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sabia que tem sofrimento que é para a glória de Deus? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Seja glorificado por ela. Também, meus amados, Deus permite o sofrimento na vida de um crente para confirmar o valor da nossa fé. Abra comigo para 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, versos, capítulo 1, né, de 1 Pedro, versos 6 e 7. Olha aí, olha o que a Escritura diz. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação
de Jesus Cristo. Também, meus amados, Deus permite o sofrimento para nos moldar conforme os padrões de Deus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vejam o versículo 3 e o versículo 4. Romanos capítulo 5, perdão. Ele fala sobre a glória. Vamos ler todo o contexto a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine uma pessoa sem paz, né? Olha, vocês sabiam que a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ela fala sobre 3 tipos de paz. 3. A primeira aqui é essa paz com Deus. E a paz com Deus tem a ver com a nossa salvação. Não somos mais inimigos dele. Ou seja, nenhum crente terá mais inimizade com Deus. Todo crente tem a paz com Deus, todo. Mas em Filipenses, a Bíblia fala sobre outro tipo de paz. Certo? Que diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz de Deus é diferente da paz com Deus. Todo crente tem paz com Deus. Não é mais inimigo. Mas nem todo crente tem a paz de Deus. Sabia? Ele está tão preocupado, ele está tão ansioso, que ele perdeu a paz de Deus. Não a paz com Deus, mas perdeu a paz. Não tem mais paz, o homem não tem mais sossego. E sabe como é feito para ter essa paz? O que a Bíblia diz? Conta, sejam as vossas petições, todas elas, né? Conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas também lá em Colossenses 3:15 fala de outra paz. E essa paz que fala o árbitro no nosso coração. Enquanto a paz com Deus tem a ver com a nossa salvação, a paz de Deus tem a ver com a nossa santificação, comunhão, a paz que vai estar no nosso coração em Colossenses é que vai dar a direção para nossas vidas. O rumo. E ele diz, né, temos essa paz com Deus, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você pensa no céu? Amém, graças a Deus. E não somente isto, mas também, esse também significa ao mesmo tempo, da mesma forma, da mesma maneira que nós podemos nos gloriar sobre o novo futuro que nos espera, nós podemos nos gloriar nesse presente com as tribulações, sabendo que, novamente, convicção, a tribulação produz paciência. Tem muitos crentes, meus amados, que eles são muito impacientes, né? E Deus diz, olha, meu filho, eu preciso te treinar, eu preciso te ensinar algumas coisas. Tribulação, você está precisando ter paciência. A tribulação vai produzir isso na sua vida. E a paciência, esperança, experiência. Você vai ser treinado e você vai receber um diploma. Eu me lembro, meus amados, o pastor, Deus já o levou, pastor Joca, Jota, americano. E nós estávamos numa conferência em São Paulo, e o que organizou aquela conferência foi até o pastor Mark Swedberg. Ele trouxe vários doutores dos Estados Unidos para fazer estudos sobre pregação expositiva. E Jota, ele disse o seguinte, olha,
Eu estou aqui diante de todos vocês, diante dos doutores aqui, mas eu quero dizer que também eu tenho um diploma de doutorado. E o meu diploma é em desânimo. Ninguém conhece mais sobre desânimo do que eu. Então eu sou especialista nisso. Eu fui experimentado. Eu acho que foi a pessoa mais que sofreu desânimo nesses últimos anos. Mas eu quero dizer que Deus me resguardou e eu estou aqui. Eu tenho experiência para falar sobre desânimo. Tinha outro pastor, eu esqueço o nome dele, mas ele contou um fato muito interessante. Ele disse que ele aconselhou um homem que era irado. Ele explodia com qualquer coisa. Diz que ele trabalhou na vida dele. Onde se tornou um cordeiro, né? Ele disse: meu irmão, a partir de hoje, qualquer pessoa que eu encontrar com muita raiva, irado, tu vai ser o professor dele. Porque tu tens experiência, tu sabe o que é isso. A tribulação, ela produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Está vendo? E a esperança não traz confusão, não vamos ficar confuso. Nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos disso. Então veja aí, Deus vai nos aperfeiçoando por meio do sofrimento. E nosso tempo está acabando, eu vou ler só mais um versículo aqui. Mais um versículo. Muitas vezes, aliás, dois versículos, né? Para que nós possamos também consolar pessoas. Deus permite o sofrimento para que possamos consolar outras pessoas que estão sofrendo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar. Olha, Deus permite a tribulação em nossas vidas, e com a tribulação Ele traz o consolo e vai nos usar como consoladores, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos consolados por Deus. É diferente quando você vai consolar alguém, quando você passou por aquela experiência. Meu irmão, eu sei o que é isso. Eu sei. E por último, vou terminar aqui, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12. Lá na frente. Capítulo 12 e o verso 7. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Meus irmãos, Deus sabe como nos deixar bem quietinhos, Deus sabe. E muitas vezes Deus permite um mensageiro dessa natureza. E disse o apóstolo Paulo: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele não queria. Quem que quer ser esbofeteado? De um lado do outro. 3 vezes. Eu me lembro de um homem, é até cômico essa história, mas hoje, infelizmente, é o que nós estamos vendo diariamente, né? De um homem que ele dizia assim: eu tenho mais fé do que Paulo. Paulo tinha que orar 3 vezes e não foi atendido. Eu só oro uma e Deus me atende na hora. Eu acho que eu não entendi o propósito. Deus estava transformando aquele homem. Deus estava dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, olha, não vamos fazer aqui vamos fazer assim Paulo, na verdade, ele queria uma substituição. Ele queria substituir a dor. E Deus disse: não, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma transformação.
Eu não vou substituir, não, a sua dor. Eu vou fazer uma transformação em você. Paulo, ele entende uma vez que ele não podia mudar aquela situação, mas ele podia mudar a sua conduta, o seu pensamento. Ele orou 3 vezes e Deus disse: não, não e não. O texto não diz, né? Que foi não, não e não, mas por que ele orou 3 vezes? Mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que Deus nos abençoe, que possamos descansar nas promessas da palavra de Deus. Não vá nessas filosofias vãs, né? no pensamento positivo, né? De que você pode, você é um semideus. Existe um Deus todo-poderoso, só um. E se Ele permite, meus amados, situações difíceis em nossas vidas, Ele tem um plano. E esse plano jamais será frustrado. Ele vai levar até o fim. Até o fim. Que Deus nos abençoe. Eu espero que hoje à noite o pastor encerre, né, este assunto, né, e para a honra e a glória do nosso Deus e a edificação do seu povo. Amém.